Meu nome é Maria e tenho 42 anos. Moro com meu marido Ken e meus filhos. Eu e Amy, ao longo dos anos, nossa vida foi tranquila, sem grandes complicações. Meu marido, embora estivesse sempre ocupado trabalhando, certificou-se de que tínhamos tudo o que precisávamos. Apesar das longas horas de trabalho de Ken, sempre tentamos aproveitar o que tínhamos em família. Porém, tudo mudou quando meu sogro faleceu. O fato do meu sogro ter morrido não trouxe apenas dor para nossa família, mas também uma série de consequências que eu não imaginava que mudariam minha vida para sempre. A minha sogra, que sempre foi uma mulher complicada, ficou completamente sozinha depois da morte do meu sogro. Para minha surpresa, Ken, meu marido, decidiu que era melhor que sua mãe fosse morar conosco. Ele fez isso sem sequer me consultar. Lembro-me do momento em que meu marido me deu a notícia. Estávamos sentados na sala, depois de um daqueles longos dias de trabalho. Ele me olhou com uma expressão séria e, antes que eu pudesse responder, disse: minha mãe não pode ficar sozinha. Ela tem que vir morar com a gente. Não posso deixá-la na rua. Eu me senti presa em seu olhar, como se estivesse sendo acusada de não ser compreensiva. Por que você não me perguntou antes? Eu perguntei a ele, quase desesperadamente. Porque não posso deixá-la sozinha. O que você faria se fosse eu? Ele respondeu com uma firmeza que não deixou margem para dúvidas. Ele estava me pedindo para abandonar meus pensamentos e simplesmente aceitar. E mesmo que eu odiasse, não poderia dizer mais nada. Com o coração pesado, aceitei. A partir daquele momento, minha vida mudou drasticamente. Minha sogra, de quem eu nunca gostei, começou a se intrometer em todos os aspectos da nossa vida diária. Ele não perdia a oportunidade de me criticar, de me fazer sentir insuficiente. Tudo o que ele fez parecia errado aos seus olhos. Se ela preparava comida, sempre tinha algo a dizer: Maria, o que é isso? Ah, me desculpe, mas você não sabia que eu não gosto de comida gordurosa? Ele respondeu com a mesma educação de sempre. Mas por dentro sentia uma raiva crescente. Não importa quantas vezes eu disse a ela que gostaria que ela preparasse sua própria comida se ela não gostasse do que eu fazia. Ela continuava a criticar, mas não só isso. Minha sogra começou a me dar conselhos não solicitados sobre como eu deveria ser mãe. Quando eu era jovem cuidava de tudo. Por que você não pode fazer o mesmo? É uma pena que meus netos morem em uma casa administrada por uma mãe tão preguiçosa. Suas palavras me destruíram. Minha filha Yos e meu filho Ami, que ainda não entendiam a magnitude do que estava acontecendo, riram dos comentários da avó. Para eles era quase uma piada. Mas para mim cada palavra era como um prego que me levava cada vez mais ao desespero. Ao longo daqueles dias, a tensão começou a tomar conta de mim. Apesar da minha aparente calma, a raiva cresceu dentro de mim. Se eu tentasse me defender, Ken não me apoiava. Em vez disso, ela ficou do lado da mãe. Como sempre fez. Cada vez que eu tentava falar sobre a situação, ele me olhava com aquela expressão de desaprovação que me fazia sentir o vilão de toda a história. Certa noite, depois de um daqueles longos dias de críticas e desconforto, minha sogra chegou a um ponto em que eu não conseguia mais ficar calado. Eu estava tão farto da atitude dela que disse sarcasticamente: se você é tão sábio, por que não faz isso sozinho? Faça você mesmo. Minha sogra, com cara de choque, olhou para mim e não disse nada. Mas no dia seguinte aconteceu o que eu menos esperava. Ela contou tudo a Ken. Meu marido ficou profundamente chateado e me repreendeu: como você ousa falar assim com minha mãe? Ele me disse, com uma fúria que eu nunca tinha visto nele. O pior não foi apenas a atitude da minha sogra, mas a forma como o meu marido se tornou seu defensor. Me senti preso, sem saída, como se morasse em uma casa que não era minha. Mesmo querendo gritar, querendo explodir, fiquei quieto, pois sabia que qualquer palavra que saísse da minha boca só pioraria as coisas. Porém, por dentro, a angústia me devorou. Decidi que não poderia mais continuar vivendo assim. Eu não me importava com o que Ken pensava ou com o que minha sogra dizia. Eu não aguentava mais o ambiente em que vivíamos. Mas, ao mesmo tempo, eu também sabia que não poderia simplesmente ir embora. Tive meus filhos. Amei-os profundamente e não queria perdê-los. Não queria que eles passassem pela mesma situação de abandono que eu havia vivido. Então, com o coração na mão, tomei uma decisão: tinha que me preparar para uma mudança. Embora minha situação fosse desesperadora, eu sabia que precisava sair daquela casa. Comecei a procurar emprego, pensando no futuro. A pressão foi enorme, mas me mantive firme. Eu não queria ser vítima. Não queria ficar preso em uma vida que não me fazia feliz. Então comecei a enviar currículos e a bater de porta em porta. Enquanto minha sogra observava cada movimento meu, a cada passo que eu dava, ela estava ali, observando, criticando, mas eu não ligava. Meu objetivo era claro: sair daí. Finalmente, uma empresa me ofereceu um emprego de meio período. Foi o primeiro passo para a minha independência. Mas a minha sogra continuou a fazer comentários mordazes. Ele me disse que se já tinha um emprego,
Devia ser porque estava procurando outra coisa. Ela me acusou de ser uma mulher insatisfeita, de procurar homens. Fiquei magoado com suas palavras. Mas sabia que não deveria permitir que seus comentários me afetassem. Meu primeiro salário não foi muito. Mas significou tudo para mim. Foi o meu primeiro sinal de que poderia ser independente, de que poderia sobreviver sozinho. Porém, as coisas não melhoraram muito em casa. A tensão continuou a aumentar. A minha sogra continuou a falar mal de mim. Mas o pior aconteceu quando ela me acusou de ter um caso. Foi nesse momento que tudo explodiu. Um dia, minha sogra disse a Ken que estava gastando dinheiro com homens. Em vez de me defender, olhou-me com desconfiança. É verdade, Mari, ele me perguntou. Sua voz cheia de raiva. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como você pode acreditar na sua mãe? Eu respondi, sentindo-me completamente impotente. Mas ele não me ouviu. Ele exigiu que eu lhe desse o dinheiro para provar que não era culpado. Minha vida, que já estava um caos, estava desmoronando ainda mais. Eu não conseguia acreditar que meu próprio marido estava do lado da mãe. A mulher que me destruiu emocionalmente. No final, a pressão me esmagou. Tive que dar a maior parte do meu salário para minha sogra. A situação tornou-se insuportável. Minha sogra, em seu tom sarcástico, começou a contar aos meus filhos que a mãe deles era uma adúltera horrível. Meus filhos, que ainda não entendiam bem o que estava acontecendo, riram nervosamente dos comentários. Mas não foi uma piada. Não foi algo engraçado. Minha vida estava sendo destruída pelas mentiras da minha sogra. Foi nesse momento, em que me vi completamente derrotado, que decidi que não poderia continuar vivendo assim. Eu não poderia ficar naquela casa nem mais um minuto. Então, depois de tanta humilhação e dor, tomei uma decisão, me divorciaria. Peguei os papéis e, sem hesitar, confrontei meu marido. Ele riu de mim, como se fosse uma piada. Como se nada importasse. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Embora minha sogra e meu marido tentassem manipular a situação, meu amor pelos meus filhos me deu forças para lutar. E assim, um passo de cada vez, comecei a reconstruir minha vida. O divórcio foi apenas o começo. O que viria a seguir me mostraria que a força que eu precisava estava sempre dentro de mim. Depois da minha decisão de me divorciar, acreditei que tudo começaria a melhorar. Que pelo menos eu poderia ficar em paz. Mas o que eu não sabia era que minha sogra não me deixaria ir tão facilmente. As coisas, longe de se acalmarem, intensificaram-se. À medida que o processo de divórcio avançava, minha vida foi repleta de novas complicações. Mas também de novos desafios. O que começou como um passo em direção à liberdade acabou sendo uma batalha constante para manter minha dignidade e proteger o que eu mais amava, meus filhos. A partir do momento em que decidi prosseguir com o divórcio, a dinâmica em casa mudou completamente. Minha sogra, que já era uma fonte constante de tensão, tornou-se um obstáculo ainda maior. Cada vez que olhava para ela, sentia como se estivesse vivendo em uma bolha cheia de mentiras, manipulação e maldade. Ela não podia aceitar que eu estava indo embora. Na cabeça dele, eu era o culpado por tudo o que tinha acontecido. E ele ficava-me lembrando. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas com o passar dos dias a situação piorou. Minha sogra adorava semear dúvidas na minha família. Nos meus filhos, ele começou a falar mal de mim até na frente deles, dizendo que eu era uma mãe irresponsável e que estava me divorciando só para seguir meus próprios interesses. Não sei como você consegue viver com essa mulher. Ken, veja o que ela está fazendo com seus filhos. Você não tem vergonha? Ele continuou dizendo. Embora Ken me apoiasse em algumas coisas, sua lealdade à mãe nunca vacilou. Em sua mente, ela sempre seria a prioridade. Lembro-me claramente de uma tarde em que nos sentamos para conversar sobre a situação. Mas a conversa não terminou bem. Ele começou a defendê-la, como sempre, e me acusou de não ser uma boa mãe por querer deixar tudo para trás. Como você pode falar assim da minha mãe? Ele me perguntou. Seu rosto cheio de raiva. Ela lhe deu tudo e agora você vai destruir nossa família para sua própria conveniência. Eu me senti preso em uma conversa que não levava a lugar nenhum. Tudo o que ele fez durante anos, tudo o que sacrificou, parecia inútil. Minha sogra, com suas palavras cruéis, manipulou Ken de tal maneira que até ele começou a ver as coisas da perspectiva dela. No começo, eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Foi difícil para mim aceitar que a pessoa com quem compartilhei minha vida não pudesse ver as coisas com clareza. Eu me senti sozinho, completamente sozinho, no meio dessa tempestade que estourou em minha casa. E o pior de tudo é que a pessoa que mais me decepcionou foi aquela que agora aparecia como vítima. Acusaram-me de ser uma má esposa, de ser uma má mãe. Quando tudo o que fiz foi para o bem da minha família. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Minha sogra ficava-me pressionando, me criticando e plantando dúvidas na minha cabeça. Cada vez que via meus filhos, olhava para eles com desconfiança, como se não fossem meus filhos.
Você realmente quer deixar seus filhos com uma mãe tão irresponsável? Ele continuou-me dizendo. Suas palavras foram profundas. Às vezes eu me perguntava se isso era tudo culpa minha. Talvez eu estivesse errado por não ter sido mais assertivo no passado. Talvez eu nunca devesse ter permitido que a mãe dele fosse morar conosco. Talvez minha vida tivesse sido diferente se eu tivesse lutado pelo que queria desde o início. Minha sogra não parou por aí. Um dia, enquanto Ken não estava em casa, ela me disse: "Você sabe que não pode viver sem nós." Suas palavras ecoaram em minha mente por dias. Era verdade. Ela realmente seria incapaz de fazer isso sozinha. O que ela não sabia era que meu desejo de me libertar de tudo que me prendia só ficava mais forte a cada palavra que saía de sua boca. É claro que os meus filhos não compreenderam toda a complexidade da situação. Apesar de serem jovens, eles sabiam que algo não estava certo. Mas eles também sabiam como era difícil viver sob o mesmo teto com uma pessoa tão tóxica. Minha filha, Amy, olhou para mim com um misto de preocupação e admiração. Embora ela não falasse muito, seus olhos diziam tudo. Queria me proteger, mas também fiquei confuso com tudo que vi. Meu filho, Yosh, por sua vez, ficou mais distante da situação. Mas seu apoio ficou evidente quando me ajudou nas tarefas domésticas. Mesmo sendo ambos jovens, senti que eles me entendiam melhor do que qualquer outra pessoa. A verdade é que, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Por um lado, queria ser forte e permanecer firme na minha decisão de sair desta situação. Mas, por outro lado, senti que o peso da culpa e da insegurança estava me esmagando. Porém, o que mais me preocupava eram os danos que tudo isso estava causando aos meus filhos. Fiquei angustiado ao pensar que eles poderiam crescer com a mesma ideia equivocada de que amor e família eram sinônimos de sofrimento e sacrifício. Finalmente, um dia, depois de uma discussão particularmente acirrada com minha sogra, tomei uma decisão. Eu não podia mais permitir que seu veneno me afetasse. Eu não poderia continuar sendo a vítima. Tive que lutar pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pela paz dos meus filhos. Foi então que criei coragem e disse ao meu marido que queria que nos separássemos. Queria que meus filhos vivessem em um ambiente mais saudável, livre das críticas e dos abusos psicológicos que sofremos. Foi um momento difícil, cheio de dor, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Meu coração batia forte, mas também senti uma leve calma em meio ao caos. Eu não permitiria que minha vida se tornasse um campo de batalha. Nem que meus filhos crescessem em um ambiente tão tóxico. A partir desse momento comecei a planejar minha saída de casa. Decidi que não queria mais conflitos. Que não poderia continuar fazendo parte de uma família que aos poucos estava me destruindo. No início, meu marido tentou-me convencer de que as coisas iriam melhorar. Mas eu não aguentava mais viver uma mentira. Finalmente, depois de muita insistência, ele concordou em me deixar mudar, mas com a promessa de que eu ficaria perto das crianças. A separação não foi fácil. Na verdade, foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas apesar de tudo, me senti liberado. Meus filhos e eu nos mudamos para um pequeno apartamento. Era a única coisa que eu podia pagar na época. Mas pelo menos tínhamos nosso espaço. De certa forma, senti que tudo o que passei valeu a pena. Porque finalmente estava assumindo o controle da minha vida. O processo de divórcio não foi fácil. Mas eu tinha certeza de que não permitiria que minha vida continuasse sendo um campo de batalha. A pressão que senti tanto do meu marido como da minha sogra foi avassaladora. Mas não podia mais permitir que eles me controlassem. Ela havia tomado uma decisão e, embora o caminho fosse incerto e cheio de obstáculos, estava determinada a seguir em frente. Depois de me mudar para meu novo apartamento com as crianças, o primeiro passo foi encontrar estabilidade financeira. Tive de provar a mim mesmo que não só conseguia cuidar dos meus filhos, mas também que era capaz de construir uma vida nova e próspera. Longe do abuso e da manipulação. Meu primeiro emprego de meio período foi apenas o começo. Mas com o passar dos dias percebi que não conseguiria ficar naquele cargo por muito tempo. Eu precisava de algo mais. Algo que me desse a oportunidade de crescer. Apesar das dificuldades, comecei a me preparar para um futuro mais estável. Estava a candidatar-me a empregos a tempo inteiro. Mas também sabia que precisaria de algo mais para garantir que os meus filhos tivessem o futuro que mereciam. Às vezes o stress era insuportável. Mas sempre encontrava forças para continuar. Pensei no que havíamos deixado para trás. Em tudo o que havíamos sofrido. E isso me motivou a continuar. Meus filhos, embora pequenos, começaram a se adaptar rapidamente à nossa nova vida. Meu filho, me ajudava nas tarefas domésticas. Algo que eu nunca esperei dele. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver como ele estava se tornando um jovem responsável. Capaz de entender que a vida não era fácil. Mas que poderíamos superar qualquer obstáculo se estivéssemos juntos. Amy, por sua vez, permaneceu muito próxima de mim. Embora ele não tenha falado muito, suas ações e apoio foram claros. Ele sempre esteve ao meu lado, me ajudando no que podia.
Enquanto isso, minha sogra continuava a ser um problema constante. Embora não vivêssemos mais sob seu teto, sua influência ainda era forte. Eu não conseguia acreditar até onde tinha ido para manipular meu marido e meus filhos. Cada vez que a encontrava, me sentia ainda mais desamparado. Embora o relacionamento dela com Ken estivesse se deteriorando, ele continuou a receber o apoio dela. Ele parecia acreditar em cada palavra que saía da boca dela, como se estivesse completamente cego pela manipulação dela. Um dia, enquanto trabalhava no escritório, recebi um telefonema de Ken. Sua voz, geralmente tão firme, parecia cansada, como se ele estivesse lutando contra alguma coisa. Maria, preciso falar com você, ele me disse. Meu coração acelerou, imaginando o que aconteceria agora. Eu sabia que nossa situação estava longe de terminar, mas não sabia o que esperar. Nos conhecemos em um café perto do meu trabalho. Eu estava nervoso, mas ao mesmo tempo sabia que precisava ser firme. Quando nos sentamos, Ken começou a falar. Tenho pensado muito em você e acho que cometi um erro, disse ele, olhando para mim com pesar. Sei que tudo isso tem sido muito difícil, mas percebi que falhei com você e com os filhos. Fui muito influenciado pela minha mãe e isso prejudicou a todos nós. As palavras de Ken me chocaram. Ele estava realmente pedindo uma segunda chance. Por um momento, me senti confuso. Tudo o que ele passou, todas as feridas, toda a dor que sofreu, poderia ser apagado com algumas simples palavras. Olhei nos olhos de Ken, tentando encontrar uma resposta. Por um lado, queria acreditar nele, queria que tudo se resolvesse. Mas por outro lado, sabia que não poderia continuar vivendo sob as expectativas dos outros. Não sei se poderemos ser uma família novamente. Ken, respondi, com a voz firme, mas triste. O que mais me machuca não é o que você fez, mas o que você permitiu que acontecesse. Você escolheu sua mãe repetidas vezes e isso me quebrou. Não posso confiar em você tão facilmente de novo. Nem quero que meus filhos vivam em um ambiente tão tóxico. Seu rosto demonstrava frustração, mas também entendi que ele não esperava aquela resposta. O silêncio encheu a mesa por alguns momentos, enquanto nós dois processávamos o que ele acabara de dizer. No final, Ken olhou para mim com tristeza e assentiu. Você está certo, disse ele, com a voz embargada. O que mais lamento é ter falhado com você e com as crianças. Sei que isso não pode ser consertado imediatamente, mas estou disposto a mudar. Quero fazer a coisa certa. Embora no meu coração eu sentisse que as coisas não seriam como antes. Algo em suas palavras me fez sentir uma leve centelha de esperança. Eu não sabia se poderia perdoá-lo, ou mesmo se queria, mas o que eu sabia era que meus filhos e eu havíamos ido longe demais para voltar atrás. Não íamos deixar o passado nos arrastar novamente. O tempo passou e, embora eu continuasse trabalhando em período integral, meu relacionamento com Ken continuava tenso. Tentei ser cordial, pelo bem-estar das crianças, mas não pude deixar de me sentir distante. Eu sabia que o dano já estava feito e que, por mais que ele tentasse reparar seu comportamento, minha confiança nele havia sido completamente quebrada. Enquanto isso, a vida na minha nova casa com as crianças continuava. Aluguei um apartamento maior, onde poderia dar às crianças o espaço de que precisavam para crescer. Eu estava lutando para equilibrar minha vida profissional e familiar, mas o fiz sabendo que finalmente estava construindo algo meu. Me sentia cada dia mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer adversidade. Meus filhos começaram a se adaptar à nossa nova vida. Embora no início houvesse momentos de dúvida, com o tempo eles começaram a entender que tudo o que ele fazia era para o bem-estar deles. O amor e o apoio que me deram forças para continuar. E eu, em particular, começou a se envolver mais nas tarefas domésticas e a mim tornou-se cada vez mais madura para sua idade. Finalmente, depois de meses de luta, consegui obter a guarda total das crianças. Foi um processo longo e doloroso, mas finalmente o juiz compreendeu a minha situação e deu-me a oportunidade de criar os meus filhos num ambiente saudável e seguro. Ao mesmo tempo, minha sogra e Ken enfrentaram as consequências de suas ações. Apesar de suas tentativas de manipular a situação, a verdade veio à tona. Embora meu relacionamento com meu ex-marido nunca tenha sido o mesmo, me senti mais tranquila sabendo que meus filhos e eu estávamos em um lugar onde poderíamos recomeçar. Tinha superado uma das provas mais difíceis da minha vida e, embora o caminho a seguir não fosse isento de desafios, sabia que sempre lutaria pelo que era melhor para os meus filhos. Finalmente, ele encontrou a paz. Depois que ganhei a custódia dos meus filhos, senti como se finalmente tivesse assumido o controle da minha vida. Ele lutou muito para chegar a este ponto, mas sabia que ainda havia muitas batalhas a travar. Porém, a maior vitória já estava ao meu alcance, meus filhos moravam comigo. Num lar onde o amor e o respeito vinham em primeiro lugar. Longe da toxicidade que caracterizou nossa vida anterior. Apesar de tudo que perdeu, ele ganhou o que mais importava. A transição para a nossa nova vida não foi fácil, mas não foi tão difícil como eu imaginava. No início,
As crianças ficaram um pouco desorientadas. Embora soubessem que o bem-estar deles era o mais importante para mim. A mudança de ambiente, de rotina, foi avassaladora para eles. Às vezes, no meio da noite, eu os encontrava abraçados aos travesseiros, como se buscassem conforto na escuridão. Fiquei preocupado, mas sabia que o tempo iria curar essas feridas. E eu, meu filho mais velho, foi o mais afetado, embora ele me ajudasse nas tarefas domésticas. Muitas vezes o via pensativo e distante. Eu não fiquei surpreso. Ele havia vivido todo o conflito entre seu pai e eu estava preocupada que isso estivesse afetando mais do que ele queria admitir. Mas, com o tempo, eles começaram a se adaptar, a encontrar o seu lugar na nossa nova casa. Embora houvesse dias em que senti que tudo estava além do meu alcance. Mantive a ideia de que estava fazendo isso por eles, de que estava criando um futuro melhor. No início, meu trabalho de tempo integral era a maior fonte de estabilidade. Isso não apenas me permitiu nos apoiar, mas também me deu um propósito. Às vezes, trabalhava até tarde, mas sentia que todo esforço valia a pena. Já não tinha que justificar a minha vida a ninguém. Já não tinha que viver sob as expectativas dos outros. E embora enfrentasse novos desafios todos os dias, começava a desfrutar da minha independência. Certa tarde, depois de um longo dia de trabalho, recebi uma ligação inesperada. Pertenceu ao meu ex-marido. Meu coração disparou quando vi seu nome na tela. Eu não o via pessoalmente desde o dia do divórcio e, embora nossas conversas fossem mínimas, a ligação me surpreendeu. Respondi com cautela, sem saber o que esperar. Maria, você pode falar? Sua voz profunda perguntou. Como se ele estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Claro, o que há de errado? Respondi, tentando manter a calma, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Preciso ver você, disse ele, e seu tom me deixou desconfortável. É sobre as crianças. Há algo que quero discutir. Embora a última vez que nos falamos tenha sido uma discussão acirrada. Decidi concordar. Achei que talvez fosse hora de encerrar aquele capítulo de uma vez por todas e ver se havia algo que valesse a pena discutir. Combinei de nos encontrar no mesmo café onde nos conhecemos antes. Quando cheguei, o vi sentado em uma mesa nos fundos. Olhando para frente, ele parecia mais cansado e mais vulnerável do que nunca. Fiquei surpreso. Já fazia tanto tempo que não o via que sua presença me pareceu quase estranha. Sentei-me em frente a ele, observando-o com cautela. O que você quer me dizer? Ken? Eu perguntei a ele, sem rodeios. Ele suspirou profundamente antes de falar. Sei que cometi muitos erros. Mas quero que saiba que percebi o que perdi. Fui um tolo. Não soube valorizar isso, e devo isso a você. Peço desculpas por tudo que fiz você passar. Seu olhar era sincero, mas eu não tinha certeza se era um arrependimento genuíno ou apenas uma busca desesperada por redenção. Não posso mudar o que aconteceu. Ken, respondi. O que mais me dói é que você nunca colocou a mim ou aos nossos filhos em primeiro lugar. Sua mãe era mais importante para você do que nós. E carrego isso comigo. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, eu estava errado. E tudo o que posso fazer agora é tentar melhorar. Quero pelo menos estar perto das crianças. Ajudá-las a crescer. Quero ser um bom pai para elas. Ouvi suas palavras, mas algo dentro de mim me disse que eu não poderia concordar com o que ele disse. Ele havia sofrido demais para permitir que suas palavras fossem suficientes. O que você faz com as crianças depende deles. Não de mim. São eles que decidem se querem ver você. Eu, por exemplo, estou trabalhando para garantir que eles cresçam felizes e seguros. Essa é a única coisa que importa para mim agora. Minha voz era firme, quase determinada, embora suas palavras parecessem vir de um lugar sincero. Algo dentro de mim me dizia que eu não podia confiar completamente nele. Pelo menos não ainda. Eu havia perdido minha confiança e isso era algo que não foi facilmente reparado. A conversa terminou friamente. Levantei-me da mesa, sem muitas palavras, mas com uma sensação de paz interior. Eu não sabia se um dia as coisas entre Ken e eu poderiam ser diferentes. Mas eu estava em um lugar onde não me importava mais. A única coisa que importava para mim era que meus filhos estavam bem. Eles eram minha prioridade e nada nem ninguém poderia mudar isso. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Ele tomou a decisão certa. Eu tinha chegado longe demais na minha vida para voltar atrás. Para deixar que os erros do passado me arrastassem para baixo novamente. Eu sabia que o que tinha feito, ao pedir o divórcio e começar uma nova vida, era o melhor para mim e para os meus filhos. Meus filhos não viviam mais em um ambiente onde a mentira, a manipulação e o abuso emocional eram a norma. Agora, embora a vida ainda fosse desafiadora, pelo menos tivemos a chance de recomeçar. E foi isso que eu mais valorizei, a possibilidade de criar algo melhor. Algo verdadeiro, algo que fosse nosso. Depois da conversa com Ken, senti que o capítulo com ele estava finalmente encerrado. Embora tenha pedido perdão e demonstrado remorso,
A verdade é que não esperava que tudo voltasse a ser como era antes. Ela não podia mais confiar nele. E a ferida de ter sido manipulada por ele e pela mãe durante tantos anos não sararia da noite para o dia. Mas pelo menos me senti mais em paz comigo mesmo. O que mais me preocupava agora era como iria seguir em frente com meus filhos. Como poderíamos viver de uma forma mais feliz e sem a sombra do que havíamos deixado para trás. Os meses se passaram e, embora os primeiros dias tenham sido difíceis, comecei a perceber o quão longe havíamos chegado. Todos os dias, quando via meus filhos sorrirem, sentia que estava fazendo a coisa certa. Às vezes, sentávamos à mesa de jantar e eu via Yos, mais maduro, assumindo o papel de protetor da irmã. E a mim, sorrindo com mais frequência, como se finalmente estivesse sentindo a segurança que tanto sentia falta. Meu coração se encheu de orgulho ao vê-los crescerem fortes e saudáveis. Longe dos gritos e das tensões do passado. Decidi que queria dar-lhes mais do que aquilo que tinham. Algo que pudesse realmente dar-lhes um futuro melhor. Então comecei a trabalhar ainda mais em meu emprego de tempo integral, em busca de oportunidades de crescimento. E me matriculei em um curso para obter uma certificação que me ajudaria a conseguir posições melhores. Eu sabia que mesmo que meu salário não fosse suficiente para oferecer tudo o que eu queria, eu poderia mudar isso continuando a aprender e a melhorar. Aos poucos, o peso dos anos difíceis começou a diminuir. Embora ainda houvesse noites em que acordei pensando no que havia perdido. Me forcei a lembrar o que havia ganhado. Meus filhos, minha independência, minha dignidade, minha paz interior. Esses foram os tesouros mais importantes. Quanto a Ken e minha sogra, eles não faziam mais parte do meu mundo e, embora eu sofresse pelos meus filhos, sabia que era o melhor. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças na minha relação com os filhos. Embora no início a mim estivesse um pouco distante de mim, como se não entendesse totalmente o processo pelo qual passamos. Agora ela passou mais tempo comigo. Às vezes ele sentava ao meu lado enquanto eu trabalhava em casa e me perguntava sobre o futuro. Sobre o que eu queria fazer. Fiquei surpreso com a maturidade com que ele começava a ver a vida. E hoje, por sua vez, não só me ajudou nas tarefas de casa, mas também começou a se envolver mais em atividades extracurriculares e se tornou um exemplo de responsabilidade para sua irmã. Lembro-me de uma tarde em particular, depois que as crianças voltaram da escola, quando Yos olhou para mim atentamente e disse: "Mãe, você já percebeu o quão longe chegamos?" A princípio não entendi o que ele queria dizer, mas depois vi sua expressão e entendi. Ele, à sua maneira, reconheceu o que havíamos conseguido. Já não estávamos numa casa cheia de gritos, críticas e frustrações. Já não éramos vítimas de mentiras e manipulações. Agora estávamos construindo um lar cheio de amor, respeito e esperança. Finalmente, depois de tanto tempo, comecei a sentir que meus filhos e eu estávamos nos recuperando. Tínhamos passado por uma tempestade e, embora as cicatrizes do que vivemos continuassem a fazer parte da nossa história, elas não definiam mais quem éramos. Estávamos aprendendo a viver novamente, a aproveitar as pequenas coisas, a compartilhar momentos de paz. Depois de alguns meses, recebi uma oferta de promoção no meu trabalho. Era uma posição que exigiria mais responsabilidades, mas também me proporcionaria uma estabilidade financeira muito maior. Não só poderia oferecer uma vida melhor aos meus filhos, mas também teria a oportunidade de crescer como profissional, algo que sonhava há muito tempo. Aceitei a oferta sem pensar duas vezes, sabendo que todo sacrifício valeria a pena. Naquela mesma noite, depois de receber a notícia, voltei para casa cheio de entusiasmo. As crianças já estavam jantando e, ao ver seus sorrisos quando contei sobre a promoção, meu coração se encheu de gratidão. Tínhamos chegado tão longe. Não pude deixar de sentir que todas as dificuldades, embora difíceis, nos tornaram mais fortes. Com o passar das semanas, observei nossas vidas se transformarem. Cada dia era mais um passo em direção à liberdade, à paz que tanto desejava. Embora tenha havido momentos de incerteza, sempre encontrei conforto nos meus filhos e na vida que construímos juntos. Não dependia mais de ninguém para me sentir completo, eu havia encontrado meu próprio caminho. E era um caminho de esperança, esforço e redenção. Quanto a Ken e minha sogra, embora a presença deles ainda fosse uma sombra em minha vida, aprendi a não deixar que suas ações me afetassem. Eu não poderia mudar o que havia acontecido, mas poderia decidir como iria viver a partir daquele momento. Meus filhos e eu, juntos, encontramos nosso equilíbrio e não precisávamos mais de mais nada. Finalmente chegou o dia em que sentei na sala da minha nova casa, cercada pelos meus filhos, e refleti sobre tudo que havíamos superado. Meus filhos já não eram os mesmos que vieram ao mundo, medrosos e confusos. Agora eram crianças fortes, fortalecidas pelo amor que ele lhes dera e pelo exemplo de melhoria que lhes demonstrara. E eu, finalmente, me senti a mulher que sempre quis ser, uma mulher capaz de se reinventar, de se curar, de amar sem medo e de dar o melhor de si para sua família.